Olá, no programa de hoje, Consciência Espírita, o seu programa, a audiência cresce a cada dia, nós vamos ao teatro. Nós vamos a uma peça muito interessante, uma peça chocante, que nos leva a uma profunda reflexão sobre as consequências causadas pela guerra. E a guerra, infelizmente, está pelos quatro cantos do nosso mundo. Agora, antes de iniciar o nosso programa, a nossa entrevista, nós queremos convidar você a conhecer um livro aonde se encontra a filosofia espírita. Veja aí na tela você está vendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no ano de 1857. O Livro dos Espíritos apresenta a filosofia espírita na sua mais ampla extensão. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos. E com muita satisfação, no programa de hoje, o tema do programa, As Estrelas Cadentes do Meu Céu, eu recebo aqui um jovem ator, dramaturgo, que escreve muito bem, que tem uma sensibilidade muito grande, Pedro Guilherme. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre a peça. Nós que agradecemos. E olha, você tem a certeza de uma coisa, ao conhecer a peça, ao conhecer o texto, realmente é um texto chocante. As estrelas cadentes do meu céu são feitas de bombas do inimigo. Explica para nós isso aí. Essa é uma peça que a gente fez a partir de relatos de crianças e jovens em situações de guerra, de conflito, ao longo do século XX e do começo desse século. Então, a gente pegou diários de adolescentes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, do Holocausto, da Intifada, do conflito na Palestina, da Guerra do Iraque, assim, um apanhado geral de todos, tem a maioria dos conflitos que a gente passou, assim, no mundo. E aí, por exemplo, aqui no Brasil, a gente colocou também um relato que a gente descobriu a partir de um vídeo documentário de um menino chamado Washington, de São Paulo, do Jardim Ângela, na Guerra do Tráfico, que a gente também ficou na reflexão sobre qual seria a guerra, qual seria a nossa guerra hoje em dia, e a gente também achou que seria interessante também um panorama de um menino da Guerra do Tráfico, sofrendo as dificuldades de ser um adolescente num ambiente desses, assim, né? Pedro, eu queria mostrar para os nossos amigos que estão em casa, os telespectadores, algumas fotos. Veja, o cenário é bem abstrato, os personagens têm um tratamento muito especial. Gostaria que você conversasse, explicasse um pouquinho para nós como foi escolhida essa forma de apresentar os personagens que trazem textos aí emocionantes. Como vocês podem ver nas fotos, a gente está meio vestido, a gente está com uma maquiagem branca, com peruca e com uma expressão meio até fantasmagórica, num certo sentido. E o cenário, a gente tem bonecos também com esse mesmo aspecto e o cenário também meio nebuloso, com um clima meio estranho assim, mas justamente para dar uma ideia de um lugar meio fantástico, meio fantasioso. Porque como a gente está tratando de relatos muito reais e muito duros, o diretor teve a ideia da gente fazer isso num ambiente lúdico, para justamente a gente conseguir fazer com que a verdade não parecesse tão verdade, sabe? Porque ela é tão dura que talvez fosse melhor que ela parecesse mentira em um certo lugar, porque ela é tão absurda. Então vamos fazer ela parecer mentira para, de repente, como se fosse uma mágica, a gente falasse assim, nossa, cara, como é possível, né? Isso acontecer. Isso acontecer. Você sabe, Pedro, você estava falando aqui, me veio o Diário de Anne Frank. Sim. Que tem um caminho semelhante a esse. Ela, naquele momento dramático de perseguição dos nazistas, ela passa a criar uma realidade paralela, onde ela não deixa de viver a realidade, mas ela encontra um ponto de apoio. A espiritualidade está muito presente nesse texto, eu senti. Sim, porque na verdade a gente tem grandes impasses
já colocados para as crianças e para os jovens da própria vida deles, né? Conflitos existenciais, de como ser criança, como... Por exemplo, tem uma frase de uma criança de 12 anos que fala assim, de que serve uma criança em meio à guerra? Meu Deus do céu, isso é tocante. De que serve uma criança em meio à guerra? Qual é a minha utilidade frente a um mundo que se desmorona, assim, sabe? E aí, por exemplo, tem um outro relato de uma russa onde ela está vivendo a adolescência dela e se apaixonando por um cara por um amigo dela, um colega dela também jovem, que era meio namorado da amiga dela, e ela de repente está nesses conflitos, e de repente ela é chamada para lutar na Revolução Russa e defender a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Como uma pessoa, assim, eu acho que a espiritualidade está nisso, né? Que desafio para aquelas pessoas lidarem com esses conflitos e de repente que tipo de solução, né? Assim, se é que existe uma solução para coisas tão difíceis assim, né? Nós estamos conversando com Pedro Guilherme, ator, dramaturgo, escritor, falando sobre a peça, uma peça que leva a gente, Pedro, a repensar o mundo que nós estamos vivendo. As estrelas cadentes do céu, do meu céu... Do meu céu são feitas de bombas do inimigo. Que era uma realidade que aquelas crianças, as crianças focalizadas na peça, estavam vivenciando naquele instante. Pedro, a peça está no Teatro do Sesc, em São Paulo, na Rua Doutor Vila Nova, os dias de apresentação. Nós estamos às segundas e terças, às 21 horas, lá no Sesc Consolação. Muito bem. Um telefone do teatro para contato, vamos ver se eu consigo me lembrar. Você consegue lembrar? Acho que Operadora 11, eu vou pedir para colocar aí na tela. 3234-3000. 3234-3000. Memória de artista é sensacional. Sempre funciona. Verdade. Fala sobre a sua participação nesse trabalho. Eu percebi que você, quando viu as imagens, parece que você se emociona, embora esteja envolvido profissionalmente nisso. Eu acho assim, a minha relação com o teatro, ela é um pouco passional nesse sentido, porque eu acho que todo mundo tem que fazer o que gosta. E, na verdade, no caso do teatro, isso é muito importante porque você está lá se colocando, no caso como ator, mas todas as funções, apresentando algo para o público, e é importante que o público entenda que aquilo é realmente contundente para quem está fazendo aquilo. Então, eu tendo a me apropriar daquilo e gostar das coisas que eu estou fazendo, assim. E nessa peça não é diferente, embora, como você falou, eu sou dramaturgo, mas nessa peça eu estou como ator. E como a escrita é colaborativa, então eu ajudei a escrever, mas é uma criação coletiva dos atores e do diretor. Muito bem, nós vamos ao teatro, sim senhor. Nós temos aí uma peça, As Estrelas Cadentes do Meu Céu. São feitas de bombas do inimigo. Nós vamos voltar a falar dessa peça, vamos mostrar também algumas cenas da peça para provar que existe espiritualidade em meio à guerra. Graças a Deus. Até já.